Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens, os últimos dias de Jesus, Mateus capítulo 23, nós temos estudado sobre a última semana de Jesus antes dele morrer. Nós já vimos que nessa última semana era a semana onde os judeus do mundo inteiro celebravam a festa da Páscoa. Havia judeus do mundo inteiro, das principais cidades do mundo, de Roma, Tessalônica, Corinto, Éfeso, eram as principais cidades do mundo daquela época. E estavam judeus do mundo inteiro ali reunidos. E aqui em Mateus 23, nós começamos a estudar semana passada sobre o discurso de despedida de Jesus. Esse aqui é o último discurso público dele, é a última vez que ele vai pregar publicamente antes de sua prisão. Tem alguns outros discursos dele, mas são em privado só para os apóstolos. A gente vai ver também. Mas essa é a despedida dele ao grande público. E nessa despedida ele falou muito intensamente, muito severamente contra os líderes religiosos da época, falou contra os escribas e fariseus. Nós lemos a primeira metade na semana passada, e hoje nós vamos ler a segunda metade do sermão. Vamos refletir a partir do verso 27. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. O título de nossa mensagem é Hospitalidade e Juízo. No verso 27, meus irmãos, o Senhor Jesus começa comparando os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da época, com sepulcros caiados. Que sepulcros caiados é esse que ele menciona? Era como se fossem sepulcros muito adornados. De vez vai no cemitério, No cemitério tem vários tipos de túmulo. Tem aqueles que são mais largadinhos, mais feinhos. Tem aqueles que são todo adornado. Todas as vezes o pessoal vai lá, deixa cheio de flores.
Então Jesus está falando, ó, vocês, escribas e fariseus, são assim. Por fora é muito bonito, por fora muito se enganam quanto à aparência de santidade, mas na verdade interiormente vocês são cheios de Jesus, de ossos de mortos. Ou seja, aquilo que vocês são, a beleza externa, não condiz com a realidade espiritual interior. Então é a crítica que Jesus faz a esses líderes religiosos da época, os escribas e fariseus. Porém, aqui nós temos que tomar cuidado com o seguinte, por causa dessas críticas que Jesus faz aos escribas e fariseus, tem pessoas nos dias de hoje, ou em outras épocas também, que concluem, ó, tá vendo? Nós não devemos seguir igreja nenhuma, nós não devemos seguir religião nenhuma, nós não devemos seguir nada, porque até Jesus era contra os líderes religiosos, até Jesus criticava, chamava tudo de hipócrita. Negativo, de jeito nenhum. Aqui nós vemos Jesus criticando, sim, alguns líderes religiosos, e nós devemos também não aceitar indiscriminadamente qualquer coisa que qualquer um diz. Porém, nós vamos ver que nos versos seguintes, Jesus vai falar de líderes espirituais que nós devemos ouvir. Então Jesus não faz uma crítica generalizada contra todo qualquer líder espiritual. Vamos ver no verso 29, por exemplo, ele vai falar dos profetas, pois que edificais o sepulcro dos profetas. Esses profetas aí também eram líder espiritual, mas nesse caso Jesus vai defendê-lo. Quem eram esses profetas aí? Eram os antigos profetas, Isaías, Ezequiel, Malaquias. E sobre o que Jesus aí está falando? Os escribas e fariseus, eles adornavam o sepulcro dos profetas e os monumentos dos justos. Ou seja, como parte dessa religiosidade, dessa espiritualidade falsa e superficial deles, eles pareciam homenagear os antigos profetas e santos do Velho Testamento. Ou seja, algo muito parecido com o Brasil. Vocês já perceberam como que os personagens bíblicos são aparentemente tão homenageados no Brasil? Nós temos um estado chamado São Paulo, que é em homenagem ao apóstolo Paulo. Nós temos um estado chamado Espírito Santo. Nós temos os nomes das pessoas. Se você reparar nos nomes das pessoas, a maioria das pessoas tem nome de personagens bíblicos. João, apóstolo. Mateus, apóstolo. André, apóstolo. Maria, a mãe de Jesus. Perceba, os nomes mais populares são nomes de personagens bíblicos. E por todo lugar que a gente vai, tem nomes de personagens bíblicos. Se vocês forem lá em Gramado, tem, por exemplo, lá o monumento dos 12 apóstolos. Todas as cidades brasileiras têm alguma rua, Virgem Maria, São Pedro, São João, são tudo apóstolos de Jesus. Então, no nosso contexto, nós também temos muitos monumentos dos justos, muitas homenagens. Tem até feriados no Brasil, né? A festa de São João, a festa de São Pedro. Aparentemente todo mundo querendo homenagear, mas a pergunta e a questão que Jesus coloca, a questão aqui, essa homenagem exterior, essa homenagem da boca para fora, os fariseus também faziam. Então, os fariseus também honravam a lembrança de Abraão, de Moisés, dos personagens, dos justos, de Isaías, eles também homenagem. Então, essas coisas superficiais não é melhor do que os fariseus já faziam. Meus irmãos, a verdadeira homenagem aos santos, aos profetas, aos apóstolos, não são esses monumentos externos, mas é seguir a doutrina que eles ensinavam. Então, a maior homenagem que a gente pode, honra que a gente pode dar a Pedro, a João, é se a gente seguir as coisas que eles ensinaram que está na Bíblia, seguir a carta de João, seguir a carta de Paulo, seguir a carta de Pedro, seguir o exemplo de Maria. Então, a maior homenagem aqui, Jesus vai falar,
Vocês estão cheios de adorno, mas na verdade vocês são como esses sepulcros, bonito por fora, adornado por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de imundícios. É uma crítica pesada. É uma crítica pesada porque parecia que eles se importavam com os profetas, mas Jesus vai dizer: na verdade, vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês, na verdade, são inimigos dos profetas. Hoje vocês ficam honrando os profetas da boca para fora, diz Jesus. Mas se vocês vivessem no tempo deles, vocês estariam no grupo dos perseguidores. Hoje vocês ficam honrando Isaías, dizendo que acreditam em Moisés, dizendo que acreditam em Abraão, mas se vocês vivessem na época deles, eles teriam sido perseguidos por vocês. É isso que Jesus está dizendo. Verso 31: sois filhos dos que mataram os profetas, a despeito de qualquer honra externa. Vocês sabem que no mundo atual ainda existem, nós temos conhecimento da localização de muitos desses sepulcros. Existe no lugar, por exemplo, se vocês forem em Éfeso, ainda existe a cidade lá onde, o lugar, né, onde era Éfeso, hoje fica no país chamado Turquia. E existe lá o lugar onde foi sepultado o apóstolo João. E muita gente vai lá, inclusive, para idolatrar aquele lugar. Inclusive, muita gente idolatra que João foi enterrado aqui. Mas a pergunta principal, sim, é importante, é interessante a gente saber a história, né, de onde os apóstolos... Eu queria visitar esses lugares, na Turquia, em Israel. É interessante você ver o lugar. Mas o mais importante não é esse tipo de honra. O importante é seguir os ensinos que eles nos deixaram. Então aqui Jesus testifica a favor dos profetas. Só que aí depois Jesus vai falar também sobre outra categoria de líderes espirituais que nós devemos seguir, no verso 34. Ele diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Então, no verso 29, quando ele falou dos profetas, verso 29 e 30, 29, 30 e 31, ele estava falando dos profetas do Velho Testamento. No verso 34, ele está falando dos pregadores do Novo Testamento. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Essa palavra escriba, é importante entender o que ela significa. Ela não tem sentido somente negativo. Você vê que no verso 34, os escribas são aqueles que Jesus enviaria. Só que no verso 23, os escribas são aqueles que Jesus está criticando. O que é um escriba? Bom, para você entender os escribas, você tem que lembrar que naquela época eles não tinham, por exemplo, uma Bíblia assim, uma bonitinha, capinha, até meio brilhando aqui, com a letra tudo certinha. Eles não tinham a tecnologia que nós temos para imprimir, a imprensa como nós conhecemos. Então os livros, eles tinham que ser copiados à mão. Então, se você quisesse uma cópia de um livro, tinha que contratar um escriba, e os escribas iam copiar o livro inteiro à mão. Então, os manuscritos da Bíblia, tinha pessoas que copiavam manuscrito por manuscrito. Você quer 500 cópias, alguém vai ter que copiar 500 vezes. Então, existia essa profissão escriba. Eles faziam outras coisas, mas o ponto é que, por copiar tantos livros, o tempo inteiro copiando livro, o que acontecia com eles? Eles passavam a ser vistos como as pessoas que entendiam aqueles livros. Então imagina que você trabalha só copiando o livro, e aí, se alguém quiser saber daquele livro, eu te perguntar. Então, isso era uma das funções dos escribas, mas a ideia do escriba, então, é um estudioso, um teólogo talvez. Esse é o significado da palavra. Agora, esse estudioso, esse teólogo, poderia ser um herege, ou poderia ser alguém que defendia a verdade. Então, essa palavra
pode indicar as duas coisas. Assim como se fala de profeta, tem os verdadeiros e tem os falsos. Então, escriba tinha os falsos que defendiam a mentira e tinha os verdadeiros que defendiam a verdade. Tem um escriba da Bíblia famoso que é Esdras, que tem um livro dele, Esdras era um escriba, entre outras coisas. Então, no verso 34, quando Jesus diz: eis que eu vos envio, Jesus vos envia profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ele está falando dos pregadores no Novo Testamento que ele enviaria. Então isso aqui é muito interessante perceber que os verdadeiros pregadores são pessoas enviadas por Jesus, ou seja, eles não vão por conta própria. Não é uma ideia humana que surge, eu tenho essa ideia, eu vou lá falar para as pessoas. Não, existe aqui a ideia de um envio. Jesus deu uma mensagem para eles e os enviou. E aqui ele está dizendo que ele enviaria esses pregadores, mas eles seriam mal recebidos pelos judeus. Então veja que há aqui algo em comum no verso 29 e no verso 34. Nos dois versos existe a ideia de que Deus mandou profetas, que Deus mandou os apóstolos, os pregadores, só que a forma deles reagir foi negativa. A forma deles receber, eles não receberam esses pregadores bem. E aí entra o conceito bíblico de hospitalidade. Para a gente entender isso, nós temos que entender o conceito bíblico de hospitalidade. Mas para começar a entender, abre em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Se estava em Mateus 23, só voltar um pouquinho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Cariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ide pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Pule para o verso 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Até aí. Então aqui Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar em toda a Judéia. Até aqui não é aquela pregação para todas as nações. Até aí Jesus não morreu ainda, não ressuscitou. Então ele só tinha que pregar só dentro da Judéia. Não ide pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. É só naquele país deles ali.
E aí Jesus vai falar, ó, na cidade que vocês chegarem, não sei se é aqui que eu li, mas tem um dos 4 evangelhos fala que eles foram de 2 em 2. Mas Jesus vai falar, ó, quando vocês chegarem em uma cidade, for pregar no lugar, se vocês não forem bem recebidos, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, aquela cidade vai ser julgada mais severamente do que Sodoma e Gomorra. Por que Jesus menciona aqui Sodoma e Gomorra? Isso é uma lição muito importante sobre o conceito de hospitalidade. Para a gente entender, vamos voltar lá no livro de Gênesis. Podem abrir em Gênesis 18. E nós vamos ler aqui em Gênesis 18 a base disso daí que Jesus falou. E nós vamos ler sobre a aparição de Jesus, quando Jesus apareceu para Abraão. Vocês sabiam que Jesus apareceu para Abraão em forma de homem? Nós vamos ver isso aqui agora. Não vamos nos aprofundar, mas nós vamos para entender a fala de Jesus. Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor, olha quem apareceu, o Senhor, nos carvalhais de Mané, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Para aí, ó. Primeiro fala que apareceu o Senhor, agora fala que foram quantos? 3 homens, presta atenção, 3 homens. Mais adiante vocês vão ver que um dos homens é o Senhor. Se vocês pularem na conversa, Abraão vai preparar uma refeição, verso 7, correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu almoço, que se apressou em preparar. Olha só que comida boa, hein? Uma vaca matou na hora para eles comerem. E aí, olha só, no verso 13, você vai ver que quem estava conversando com Abraão era e disse o Senhor Abraão. Então você viu que o Senhor está com Abraão, mas ele está na forma de homem, está numa forma humana. Vamos avançar para ver o que acontece. Depois dessa conversa aí, que o Senhor, na forma de homem, fala sobre o nascimento de Isaac, pulem para o verso 16. E levantaram-se aqueles homens, quantos homens eram? 3. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então tinha 3, os homens foram para Sodoma, mas Abraão continuou diante do Senhor. Aí tem um diálogo entre eles. Agora, lá no capítulo 19, pulem para o capítulo 19. E vieram os 2 anjos. Quem é que chegou em Sodoma agora? 2 anjos. O que aconteceu com a terceira pessoa aí? Ficou com Abraão lá atrás. A terceira, então, era o Senhor, acompanhado de 2 anjos. E o que esses 2 anjos foram fazer em Sodoma? Eles foram destruir Sodoma. Chegando lá, os sodomitas
Ló foi hospitaleiro com eles, recebeu eles na casa, e os sodomitas queriam inclusive violentar os anjos. Tem toda aquela história até que chega no verso 24. Olha só o verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Observe que no verso 24 tem duas pessoas sendo chamadas de Senhor. Tem o Senhor que se encontrou com Abraão, e o Senhor que se encontrou com Abraão fez chover enxofre e fogo do Senhor no céu. Então veja que o Senhor, que aí é a pessoa do Filho, se revelou a Abraão na forma de homem, e ele veio acompanhado de dois anjos, e esses dois anjos ele enviou para destruir Sodoma e Gomorra. Por isso tem uma discussão lá no Novo Testamento que Jesus fala assim: Abraão almejou ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. Aí os judeus perguntam: mas Jesus, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus fala: antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus apareceu aqui, antes do nascimento dele, Jesus era o Verbo, e ele apareceu a Abraão em forma de homem, e ele enviou dois anjos para comandar a destruição de Sodoma e Gomorra. E isso é muito importante no livro de Gênesis. Um dos principais temas e assuntos do livro de Gênesis é o tema hospitalidade. Observe que no livro de Gênesis os justos são hospitaleiros e os ímpios não são hospitaleiros. Por exemplo, a propósito, a palavra hospitalidade significa amor ao estrangeiro, ou seja, amor aos de fora. Por exemplo, nós vimos aqui Sodoma e Gomorra. Eles deveriam ser muito gratos a Abraão e a Ló, porque anos antes disso daqui, vocês lembram que Sodoma e Gomorra foram atacados por inimigos, ou melhor, eles eram dominados por inimigo estrangeiro, teve uma guerra, Sodoma e Gomorra quase foi destruído. Quem é que tinha salvo Sodoma e Gomorra da destruição? Abraão. Abraão entrou na guerra, interviu e salvou os sodomitas. E ele entrou na guerra para salvar Ló, que morava em Sodoma. Então os sodomitas deveriam ser muito gratos pela vida de Abraão, pela vida de Ló. Mas nessa ocasião aqui, o que eles vão fazer? Eles vão querer violentar sexualmente os anjos. E olha só no verso 9, o que os sodomitas disseram? Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio habitar aqui e quereria ser juiz em tudo. Olha só, como estrangeiro. Quem é esse Ló que é estrangeiro para querer vir mandar na gente aqui em Sodoma? Você vai ver que diversas vezes os patriarcas do Gênesis são vítimas de abusos em terras que eles chegam. Quando Abraão chegou no Egito pela primeira vez, as autoridades do Egito tentaram abusar de Sara. Sara quase foi abusada no Egito, Deus interviu para salvar Sara. Quando eles chegaram depois na Filistéia, os filisteus também não receberam eles bens. Em contrapartida, nós vemos que Abraão e Ló, eles sempre recebem bem o estrangeiro. Bom, isso daqui que a gente acabou de ver, vocês vão em Hebreus capítulo 13, que tem uma aplicação muito importante. Hebreus capítulo 13, verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não esqueçais da hospitalidade, porque por ela, não sabendo, alguns hospedaram anjos. Quem é que hospedou anjos na Bíblia? Abraão e Ló.
por causa da hospitalidade deles, eles acabaram sem saber, eles não sabiam no começo, depois que eles souberam que eles foram hospitaleiros com anjos. Então, o que isso tem a ver com o que Jesus diz lá em Mateus 10? Volta em Mateus 10. O que tem a ver é que o que Jesus faz em Mateus 10 é a mesma coisa que ele tinha feito em Gênesis 18. Lá em Gênesis 18, Jesus enviou mensageiros celestiais para Sodoma. E esses mensageiros chegaram lá, não foram bem recebidos pelos sodomitas, e não tendo sido bem recebidos, eles destruíram a cidade. Aqui também Jesus está enviando mensageiros para Israel, e se Israel agir da mesma forma que os sodomitas, eles vão ser destruídos como os sodomitas. Essa é a ideia. Jesus está mandando os apóstolos, assim como os anjos visitaram a terra lá em Gênesis 18, inclusive foram 2, que aqui os apóstolos também iam de 2 em 2, e assim como Sodoma e Gomorra se tornou culpada, além dos outros crimes que eles tinham, eles se tornaram culpados por não receberem bem os anjos de Deus. Por isso que Jesus cita aqui Sodoma e Gomorra, porque agora é o próprio Jesus realmente encarnado, não somente em aparência, mas ele está de fato com o corpo humano. E como é que Israel o recebeu? Então essa é a mesma ideia de Mateus 23. A ideia que, assim como lá no Velho Testamento, Jesus veio para nos visitar. Ele veio para visitar a terra. Ele veio para visitar esse mundo. Como é que esse mundo o recebe? Jesus envia anjos, muitas vezes anjos homens, mensageiros. Como é que os mensageiros de Jesus são recebidos? Então nós vemos aqui, neste capítulo, 2 lições importantíssimas, porque Jesus fala aqui de 2 grupos de líderes espirituais e fala sobre a forma que eles devem ser recebidos. Tem um grupo de líderes, os escribas e fariseus, que Jesus diz, para eles não deve haver hospitalidade. Vocês não devem ouvir o que eles ensinam. Vocês não devem seguir o que eles ensinam, exceto quando eles ensinam as coisas da Bíblia. Quando eles falavam as coisas que Moisés tinha ensinado, vocês seguem. Mas eles são falsos mestres. Então, na primeira metade do capítulo, Jesus manda não darmos ouvidos àqueles que distorcem as Escrituras. Mas na segunda parte do capítulo, ele vai falar que existem aqueles que foram enviados por Jesus, e esses devem ser bem recebidos. Isso foi dito por João também. Abra em 2 João. O apóstolo João, ele escreveu 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. E a segunda carta dele só tem um capítulo, mas é uma carta muito importante. Olha o que ele diz no verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos. Verso 9 agora. Verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então a situação é o seguinte aqui, você lembra que naquela época eles não tinham telefone e o sistema de hotel agora te faz. Hoje em dia a gente vai viajar, você pode ligar, estou indo para tal cidade,
vou ficar um quarto aí para tantas pessoas, né? Naquela época você não tinha como fazer isso, então você ia viajar, você dependia de chegar lá e você procurar aonde você vai dormir, aonde você vai receber. Então aí quando ele diz, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, ou seja, se alguém for um falso mestre, o que quer dizer aí recebais em casa? É no sentido de hospedar. Ou seja, não hospede na tua casa alguém que está vindo para pregar naquela cidade, naquela aldeia, um falso evangelho. Ou seja, não seja hospitaleiro com falsos mestres. Hoje em dia é um pouco diferente, porque tem hotel, tem tudo isso daí, mas a ideia é a mesma. Não permita que falsos mestres recebam o seu apoio. Isso é muito importante. Se tem alguém que não está trazendo a doutrina de Cristo, não dê hospitalidade, não dê recepção para essa pessoa. Aqui no caso era receber na casa, fica aqui na minha casa. Eu discordo de você, eu acho que você é um herege, mas você pode dormir aqui, comer aqui, beber aqui. João está falando, quem saúda tem parte nas suas más obras, ou seja, é culpado. Tome cuidado com quem vocês apoiam. Você vê aqui que tem uma implicação espiritual que a gente apoia. A gente tem que apoiar, promover aqueles que Jesus enviou. Aquele que persevera na doutrina de Cristo. Aqueles que corrompem, não dê hospedagem para eles. Então, é essa diferença que Jesus traz em Mateus capítulo 23. A alerta de Jesus é: quem é que vocês emprestam seus ouvidos para ouvir? Quem é que vocês leem? Vocês aceitam tudo indiscriminadamente que vocês veem, que vocês ouvem? Jesus diz: não, você deve discernir entre os verdadeiros que Deus envia, que eu vos envio, e vocês devem rejeitar os falsos. Só que aí vai vir, Jesus não vai somente dar esse aviso, mas aqui há também uma profecia muito importante. Aqui é o início de algumas das mais importantes profecias do Novo Testamento. Observe lá no verso 32, Jesus diz assim: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Essa é uma expressão muito importante. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Que medida? Que medida é essa? Para a gente entender, vamos voltar lá em Gênesis de novo. Só que agora a gente vai para Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Essa expressão encher a medida vem de Gênesis 15. Em Gênesis 15 tem uma conversa aí entre Deus e Abraão. E nessa conversa Deus vai profetizar sobre o futuro da nação de Israel. Olha só que impressionante. Abraão até aí não tinha nem filho ainda não tinha filho, e Deus está falando o que vai acontecer com a nação, a descendência dele. Mas vamos lá. Gênesis 15, verso 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então aí está falando do que aconteceu com Israel, que a gente lê no final de Gênesis e no início de Êxodo, se tornaram escravos lá no Egito. Verso 14: mas eu também julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. Eu julgarei a nação a qual tem que servir. Que nação é essa? O Egito. Então Deus julgou o Egito e os israelitas saíram com grande riqueza. Verso 15: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ou seja, Abraão, você não vai ver nada disso, você vai morrer antes, você não vai ver nada disso acontecer. Isso é para dias distantes. Você vai morrer em paz, em boa velhice.
Aí verso 16: e a quarta geração, ou seja, a quarta geração no caso aí dos israelitas, tornará para cá. Porque, preste atenção nesse porquê, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então ele está falando, ó, Abraão vai ter que passar 4 gerações, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Que medida da injustiça é essa? Bom, os amorreus, eles são mencionados no verso 21, ó. Vendo aí no início, verso 21, o amorreu. Vocês lembram que essa terra, para onde a descendência de Israel ia, neste momento já tinha moradores lá. Eram povos que moravam lá. E um desses povos era os amorreus. Então, se vocês lerem o livro de Josué, quando Israel chegou para dominar a terra que Deus deu a eles, Deus falou com Josué: vocês vão exterminar todos os povos que tem nessa terra, devem ser destruídos. E aí, muita gente se pergunta, por que Deus está mandando destruir esses povos? Por que Deus está mandando destruir? Deus não era misericordioso? Por que Ele está julgando? Eu não entendo, tadinho desses povos. Muita gente pensa assim. Na verdade, era bem o contrário. Por quê? Porque a ideia aqui é que os amorreus, do verso 16, os amorreus, para que fossem destruídos, era necessário que eles chegassem no nível de iniquidade que justificasse aquela destruição. Ou seja, Deus está falando aqui, ó, eles não podem ser destruídos agora, nesse momento, porque a medida da iniquidade deles ainda não se encheu. A medida da injustiça deles ainda não se encheu. E na 4ª geração, ou seja, de geração em geração, na 2ª, na 3ª geração, os filhos, os netos, os bisnetos, na 4ª geração, eles estariam de tal forma injusto que aí eu vou intervir para destruí-lo. Ou seja, aí na verdade, na destruição deles que vocês veem lá em Josué, existiu um grande tempo de misericórdia de Deus, porque Deus, esse povo era um povo terrível, um povo injusto, um povo iníquo, e Deus estava tolerando eles há várias gerações. Então não é do dia para a noite que Deus chega lá em Josué e fala assim: vou destruí-los porque não estou mais afim. Não, Deus foi muito longânimo com esses povos, deixou passar bastante tempo. 4 gerações, Deus está falando, estou aguentando esse povo 4 gerações, na 4ª eu não vou permitir que a maldade deles continue. E essa é a ideia do 2º mandamento. Tem uma coisa muito errada que muita gente entende sobre o 2º mandamento, e agora eu vou esclarecer. Vamos esclarecer uma coisa aqui do 2º mandamento, que é isso aí, ó. Êxodo 20, verso 4. O 2º mandamento está aí, ó. Deus diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Vou te falar a maneira errada que algumas pessoas entendem esse verso 5 aí. Tem gente que acha que é o seguinte, que o pai, ele cometeu algum tipo de pecado, aí porque o pai cometeu algum tipo de pecado, os filhos, os netos e os bisnetos vão continuar sendo castigados por Deus, independente de que fizerem. Essa é a maneira errada, que é como se Deus estivesse falando: toma cuidado, porque eu vou castigar até a 3ª e a 4ª geração, vou continuar castigando por algo que você fez. A interpretação está errada, não é esse o sentido.
O verdadeiro sentido não é que Deus castiga os filhos, ou os netos, ou os bisnetos por algo que os antepassados, o pai ou avô fez. Mas é que o pecado dos pais, tendo sido continuado pelos filhos, Deus pode demorar até 4 gerações para punir. Em outras palavras, vamos lá, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então veja que aquela iniquidade que o pai praticava, o filho continuou. A iniquidade dos pais nos filhos. E a ideia aí, então, o pai era idólatra, Deus não castigou. Segunda geração, o filho era idólatra, Deus não interviu para castigar. Terceira geração, o neto era idólatra, Deus não interviu. O bisneto, aí Deus interviu e vai castigar. É essa a ideia, que Deus espera até 4 gerações, dando tempo para se posicionar. Deus é longânimo, Deus é paciente. É essa a ideia. Em Êxodo 34 também fala sobre isso. Abra aí. Êxodo 34, verso 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. Moisés clamou: ó Senhor, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-te. Olha, tardio em irar-te. Essa é uma expressão muito importante na Bíblia para se referir a Deus. Tardio em irar-te quer dizer que ele não se ira imediatamente. Se ele se irasse imediatamente, a gente nem estaria aqui, já estaria morto. Pecou, morreu, foi para o inferno, acabou. Não, Deus é tardio em irar-te. O que significa que Deus é tardio em irar-te? Vamos continuar. Grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. No caso dos amorreus, volta em Gênesis. No caso dos amorreus, capítulo 15, verso 16, em qual geração ele puniu os amorreus? Na 4ª. Você está vendo que é o mesmo número de gerações de Êxodo 20? Na 4ª geração, ou seja, os amorreus já eram injustos. E Deus falou: vai dar mais tempo. Aumentou a injustiça. A 2ª geração aumentou. 3ª geração aumentou. 4ª geração, a medida da iniquidade se encheu e Deus arrancou eles daquela terra e deu ao seu povo Israel. Isso ensina-nos 2 grandes coisas. Em primeiro lugar, acabei de falar aqui que Deus é paciente. Ele não te fuzila na mesma hora. E por isso nós devemos ser pacientes com as pessoas também. Nós não devemos fuzilar as pessoas imediatamente. Primeiro conversa, vamos conversar, vamos saber o que aconteceu. É assim que Deus é na Bíblia. Aí a pessoa diz: não, vou me arrepender. Vamos ver se vai se arrepender. Mas a segunda lição é que você não pode confiar que Deus vai ser misericordioso com você amanhã da mesma forma que ele foi ontem. Okay? O fato dele ter tolerado o amorreu na 2ª geração, na 3ª e na 3ª, não quer dizer que ele continuou a tolerar na 4ª. Ou seja, o tempo faz com que a medida se encha. E portanto, a misericórdia que Deus teve comigo ontem, pode ser que se eu fazer hoje de novo, aí vai ser a gota final. Isso é uma das principais refúgios do pecador. E aqui eu quero cortar esse refúgio. Um dos principais refúgios do pecador é que ontem eu fiz e não deu nada. Eu tinha essa prática, eu faço isso há 5, 10 anos e não acontece nada, está tudo bem. Pode ser que está tudo bem, porque Deus está te planejando
destruir amanhã se você fizer mais uma vez. Então os amorreus passaram 4 gerações e parecia que estava tudo bem, até o dia em que Deus destruiu no tempo de Josué. Então, meus irmãos, Deus não é igualmente misericordioso em todos os momentos, falando aqui em termos humanos. O que Ele pode estar tolerando agora, Ele pode não tolerar amanhã. Isso depende de vários fatores. A medida das iniquidades dos amorreus se encheu. E esse então é o significado que Jesus diz lá em Mateus 23. Vamos voltar para Mateus 23. Inclusive, uma das maneiras perigosas que isso acontece é tipo assim, às vezes tem alguma coisa errada. Aí a pessoa fala assim: mas isso daqui minha mãe fazia, minha avó fazia, e elas sempre estavam tão bem. Pode ser que elas estavam bem porque o 4ª geração é você. Entendeu? Então, aprendam a refletir dessa forma. Não brinquem com a misericórdia de Deus. E aqui nós vamos ver que então, verso 34, quer dizer, verso 32. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. O que quer dizer isso? A resposta está nos versos 34 e 35. No verso 34, Jesus diz que enviaria pregadores. E como é que Israel reagiria a esses pregadores? A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Verso 35, palavra-chave: para que sobre vós caia. Ou seja, esses judeus que no Velho Testamento perseguiam os profetas, Jesus está dizendo: eu vou mandar mais profetas, mais pregadores, e vocês vão persegui-los como vocês fizeram no passado, e ao persegui-los, ao crucificá-los, ao açoitá-los, vocês vão estar enchendo a medida da iniquidade para que Israel seja destruído. E é isso que aconteceu. Então, Jesus aqui está falando não de uma perseguição, não da perseguição cristã que ocorre no século 21. Hoje também tem perseguição em vários lugares. China é um deles. Vários lugares do mundo perseguem os cristãos, igual aqui, mata, na África, no Oriente Médio, em vários lugares do mundo. Mas aqui Jesus não está falando do século 21. Jesus está falando de uma perseguição que levaria à destruição de Israel. E quando é que Israel foi destruído? 40 anos, mais ou menos 40 anos, uns 35 anos depois, no ano de 66 do primeiro século, começou a Guerra Judaico-Romana. O que era a Guerra Judaico-Romana? Era a guerra entre a Judéia, entre Israel e as forças do Império Romano. No ano de 66 até o ano de 73, ou seja, 7 anos de duração, teve uma guerra entre os judeus e as forças do Império Romano, e os judeus perderam, foram destruídos, foram espalhados pelo mundo como escravos no Império Romano. Foi destruído o templo, foi destruído Jerusalém, ficou tudo em ruínas. No meio dessa guerra foi destruído o templo, e aí se cumpriu a profecia de Jesus. Então aqui Jesus não está falando de uma perseguição do século 21, mas ele está falando sobre aquela perseguição que sofreram os nossos primeiros irmãos no primeiro século. E isso é muito importante de entender. A gente tem que entender que o cristianismo, a igreja cristã no Novo Testamento, ela começou com perseguição. Os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos, viviam em um mundo muito perigoso. Não era fácil ser cristão. Tem muitas vezes, pessoas, novos cristãos, novos convertidos, nos perguntam: por quê? Por que, pastor? Tem aquela passagem assim, que quem amar mais pai e mãe, mais do que a mim,
um irmão entregará outro irmão. Muita gente não entende isso, que vive no Brasil, na tranquilidade, e pensa, por que alguém entregaria o seu próprio irmão para ser morto? Essa era a realidade do mundo no tempo dos apóstolos. Essa era a realidade do mundo na geração que os apóstolos pregaram. Nesse período de 35 anos, 30 e poucos anos, eles pregaram e as pessoas se convertiam em meio a uma grande perseguição. Os primeiros cristãos enfrentaram uma grande tribulação. E nessa perseguição nós começamos a ler sobre ela no Novo Testamento. No próprio Novo Testamento nós lemos o cumprimento dessas palavras de Jesus. E aliás, eu falei aqui dos dois grupos de líderes espirituais, né? Existe um personagem no Novo Testamento que ele fez parte dos dois grupos. Ele fez parte do grupo dos fariseus e ele fez parte do grupo dos que Jesus enviaria. De quem que eu estou falando? Paulo. O próprio Paulo fez isso, ele perseguiu e ele mesmo se tornou perseguido. Então, meus irmãos, se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão ver o cumprimento dessa profecia de Jesus. Vocês podem ler lá em Atos, abrem em Atos. Se vocês, não vamos ler os detalhes, mas vamos passar o olho. Se vocês forem em Atos 3, vocês podem passar o olho aí, verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então aí Pedro realizou um milagre em nome de Jesus, ou seja, como enviado de Jesus. Como é que os líderes religiosos reagiram? Nós vamos ver que João, no capítulo 4, Pedro e João vão ser aprisionados, vão ser presos. Se vocês forem para o capítulo 5, verso 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os 12 apóstolos realizando muitos milagres, pregando o evangelho, pregando arrependimento. O que acontece com os apóstolos no capítulo 5? Eles vão presos. Então, já nos primeiros capítulos de Atos, perseguição contra os apóstolos, eles estão indo para a prisão, ainda ninguém morreu, mas a perseguição vai se intensificando. Daqui a pouco, no capítulo 6, no capítulo 6 vai ter a primeira morte. Estevão, um dos primeiros diáconos, ele vai morrer apedrejado, se tornou o primeiro mártir. Se vocês lerem o resto do Novo Testamento, o resto do Atos dos Apóstolos, cada vez mais vai se intensificando a perseguição contra os cristãos. E não mais só na Judéia, vai se intensificando por todas as nações. Na Galácia, os cristãos são perseguidos. Paulo chegou a ser apedrejado na Galácia. Na Tessalônica, em Corinto, de cidade em cidade, de nação em nação, em país, a igreja sendo cada vez mais perseguida. E se você ler algo, tem um detalhe que muita gente não percebe no Novo Testamento, em Atos. Atos dos Apóstolos não somente fala de muita perseguição, mas nós vemos que os principais motivadores das perseguições eram os judeus. Vocês podem abrir em Atos capítulo 13. Atos 13. Vocês vão ver no verso 50. Depois que Paulo pregou nesse lugar, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus termos. Em todos os Atos dos Apóstolos, quem incita a perseguição contra os cristãos é sempre os judeus.
com algumas poucas exceções. E o que os judeus estavam fazendo quando eles promoviam essa perseguição contra a igreja? Eles estavam enchendo a medida da iniquidade, até que a medida da injustiça se encheu, ou seja, encheu-se a paciência de Deus com os judeus, com Israel. E como Jesus disse em Mateus 23, eles foram lançados fora de sua terra. Foram lançados fora de sua terra pelos romanos. Eu vou ler aqui, meus irmãos. Vocês sabem que, além do Novo Testamento, que nós temos o registro escrito dos primeiros cristãos da igreja primitiva, existem historiadores da época que escreviam sobre acontecimentos da época. Um dos principais historiadores do primeiro século foi um homem chamado Tácito, Públio Cornélio Tácito. Tácito, ele não era cristão, ele era romano e ele era pagão. Ele não era cristão. Ele escreveu diversas obras sobre a história do Império Romano, sobre o mundo naquela época, e são obras interessantes para a gente conhecer como é que eram os costumes, como é que era a vida da época, a política da época. Mas tem uma parte do livro dele que ele escreve sobre a perseguição dos cristãos do primeiro século. E eu vou ler esse trecho. Esse cara não é cristão, inclusive observe que ele vai falar de maneira crítica contra Jesus. Mas preste atenção na descrição dele de como era o mundo no primeiro século. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiadas por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu penalidade máxima durante o reino de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações dele extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados pelos cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna, quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Então aqui ele está falando da perseguição do imperador Nero. O que aconteceu com os cristãos no primeiro século? Houve um incêndio em Roma. Nero era responsável por esse incêndio. Ele botou a culpa nos cristãos como um bode expiatório. Olha só como é que o autor aqui ele chama o cristianismo de superstição. E os cristãos, ele diz, eram entregues para ser comido pelos cães vivos, eram crucificados e eram queimados para que servissem de iluminação noturna. Como assim? Não tem as lâmpadas nas ruas? Eles queimavam e colocavam, deixavam você pegando fogo lá em cima para iluminar a praça, por ser cristão. Meus irmãos, esse é assim que o cristianismo nasceu. É assim que o cristianismo começou. Os nossos primeiros irmãos, os nossos primeiros irmãos em Cristo Jesus, eles arriscavam tudo para ser cristãos. Eles eram perseguidos, eles eram mortos. Muitas vezes a gente lê o Novo Testamento e se esquece desse pano de fundo.
Tem gente até que se esquece e pergunta assim: por que Paulo está falando que talvez seja melhor não se casar? Pelo mesmo motivo que Jesus diz: ai das grávidas naqueles dias. Aqueles dias eram os dias dessa grande perseguição. Meus irmãos, será que a gente se esquece, não entende mais o que é ser perseguido? Você está hoje aí com seus filhos, e amanhã seus filhos não estão mais aí, eles foram entregues para ser comidos com cão. Você podia passar nas praças e podia estar o seu filho bebê pendurado numa estaca, iluminando a praça pública, pegando fogo. Era assim que era. Era esta a grande perseguição que existiu no primeiro século, contra a igreja, contra os cristãos, e foi isso que Jesus profetizou. Tem gente que pega essa parte aqui e joga tudo para o futuro, e as pessoas se esquecem do que aconteceu no passado. Jesus disse que isso aqui aconteceria, Mateus 23, voltando lá, na presente geração, verso 36, esta geração que Jesus e os apóstolos viveram. Nós somos muito privilegiados, e nunca existiu perseguição na igreja tão grande quanto aquela do primeiro século. Aí você perguntar: mas hoje também não tem perseguição? Tem, e tem muita perseguição hoje. Só que hoje a perseguição não é contra a igreja do mundo inteiro. A perseguição hoje é local, na China, em outro lugar. Vocês têm que entender que isso daqui, a igreja era pequena, a igreja estava nascendo, a igreja estava no início, e lá no início os principais líderes estavam morrendo. Vocês têm ideia do que era isso? Essa perseguição da igreja estava começando, e todos os mais importantes líderes estavam morrendo e sendo queimados e sendo entregues aos cães. Como é que ficava a cabeça do povo? Pedro morreu. Quando chegou a notícia da morte do Pedro, quando chegou a notícia da morte de João, quando chegou a notícia que Pedro tinha crucificado, quando chegou a notícia que Tiago tinha sido morto, a Bíblia diz que o povo começou a se escandalizar. Nós vamos ver isso em outras partes do Novo Testamento que descrevem essas coisas. Os principais pastores estavam morrendo. Ou seja, a igreja do primeiro século quase chegou a acabar. Havia morte, escândalo em cima de escândalo. Paulo chega a dizer, em uma das últimas cartas, quando essa coisa estava intensificando, Paulo diz: todos da Ásia me abandonaram. A igreja quase acabou. Esse risco não existe hoje. Existe o risco em lugares. Mas o que Jesus prometeu que ele iria fazer? Ele prometeu que ele iria intervir. Ele prometeu que Israel, que estava por trás de toda essa perseguição, seria julgada, seria destruída. Jerusalém, Jerusalém, verso 37, que matas os profetas. Verso 38, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Ou seja, quando a água estava no pescoço da igreja, quando os apóstolos começaram a morrer, quando as heresias estavam se multiplicando demais, Deus interviu e enviou os romanos para destruir Jerusalém, para matar o coração daquela doença. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que os reinos, as nações, as civilizações, elas não têm futuro, não têm esperança quando elas não são hospitaleiras com a igreja de Deus.
Todas as nações que percebem que não são hospitaleiras com a igreja de Deus são castigadas. Aqui nós vemos o castigo até mesmo da nação de Israel. Os judeus deixaram de ter terra, ficaram 2000 anos, ficaram quase 2000 anos sem terra. Os judeus, a história deles é isso. Agora tem um pedacinho desse tamanho, mas nem assim pode ter em paz. É um pedacinho bem pequenininho e mesmo assim depende dos cristãos para manter aquilo ali. Todas as nações que se rebelam contra os mensageiros de Deus hão de ser destruídas. Se Deus destruiu Israel, por que Ele vai preservar o Brasil se o Brasil fizer o mesmo? Então aqui nós temos uma grande lição sobre a importância de sermos hospitaleiros com a mensagem de Jesus. Quando Jesus vem para falar conosco, nós não podemos reagir como Israel reagiu. Quando Jesus vem para nos visitar, nós não podemos reagir como Sodoma e Gomorra ou como Israel do primeiro século. E é por isso que eu sei que esses países, tem muitos países aí que a gente sabe que é só maldição em cima de maldição se eles continuarem a fazer isso. O pessoal fala assim: o futuro vai ser a China. Não, se você acha que o futuro vai ser a China, só se eles se arrependerem. Porque as nações que perseguirem a igreja vão ser destruídas. Eles perseguem a igreja. Quem acha que o futuro é a China, então não acredita na Bíblia. Eles perseguem a igreja. Eles estão aproveitando essa quarentena aí, esse negócio de quarentena para poder destruir igrejas. As pessoas dentro de casa, eles vão lá e destroem as igrejas. É isso que eles estão fazendo. A medida da iniquidade há de se encher. E ela também há de se encher contra todos os indivíduos, não só nações, indivíduos também, que não recebem Jesus como o verdadeiro mensageiro de Deus. E aqueles que recebem serão abençoados. Esses primeiros cristãos, eles arriscaram tudo para obedecer Jesus. E aí que nós temos que nos perguntar: será que desse jeito a gente é digno de ser chamado cristãos? Diante de nossos primeiros irmãos, será que nós somos dignos de carregar esse nome? Nossos primeiros irmãos, eles eram literalmente crucificados, não era figurado, era literalmente crucificado. Que nós tenhamos um coração para receber Jesus assim, mesmo diante de toda oposição. Nós temos que ter esse coração para seguir os passos dele. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo. Nós recebemos com hospitalidade aquele que é o Verbo eterno que veio habitar no mundo. Nós não queremos ser, Senhor, como aqueles que reagiam com violência, com teimosia ao que Jesus veio trazer. Nós queremos ser hospitaleiros a Jesus. Nós queremos ser hospitaleiros ao Evangelho. Nós não queremos ter hospitalidade com o falso Evangelho, mas somente com o verdadeiro. Afaste de nós, Senhor, todo sentimento de desprezo pela Tua palavra, e que nós venhamos ter a coragem desses nossos primeiros irmãos. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.